Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Eu Quero Investir. Hoje eu trouxe ele, Fred Mesnick, que é CEO da Trígono Capital. Ele vai falar sobre as 7 lendas das Small Caps. Você não perde por esperar, é depois da vinheta. Olá Fred, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na Equi Investimentos. Pô, legal, Fred. Eu também quero investir. Todos querem investir. Fred, sei que você trabalha na Trígono Capital. Sim. E o pessoal de casa que é investidor e não conhece a tua empresa, fala um pouquinho para nós, se apresenta também. Pessoal, estamos aqui no mercado, vamos fazer 3 anos daqui a um mês, né? Mas na verdade eu conheço meu sócio Werner, que é o nosso CIO, nosso gestor, há 30 anos. A gente se conheceu no Chase em 1989, trabalhamos junto. É o cara que eu conheço, respeito muito, e depois de um longo amadurecimento profissional, a gente abriu a gestora agora em 2017, nós fomos abrir em 2018. O Werner, antes de abrir a Trígono comigo, ele foi gestor de grandes fundos soberanos, endowments americanos, grandes investidores institucionais, um cara muito especializado, faz isso há 30 anos, e teve um processo de investimento que foi lapidado, sofisticado por essa demanda internacional, principalmente engajada nas questões ambientais, sociais, de governança. A gente faz muito isso aqui na gestora, e também tem uma parte de engajamento em que a gente elege, né, elege conselheiros para as empresas para se representar. A Trígono não é uma empresa que simplesmente compra ação. A gente tem cabeça de dono, entra com cabeça de sócio e briga pelos nossos direitos para que a gente tenha um alinhamento entre nós como minoritários e os majoritários. É assim que a gente faz aqui na Trígono. Tá, a Trígono então ela tem 3 anos, mas o sócio já tem um bom tempo de chão de mercado. O Werner tem 62 anos de idade, né? Um cara que tem de mercado quase 40, já viu tudo quanto é crise, passou tudo quanto é situação. É um cara que tem escola de crédito, ele fez toda a vida dele como gestor de crédito, então um cara que... E o crédito ele exige um pouco mais de detalhe, então você vai muito mais a fundo nas empresas. Então a gente tem um conhecimento muito profundo das empresas que a gente investe. Eu posso dizer que a Trígono é uma gestora que tem muito a cabeça de private equity e investimento de longo prazo. A gente olha a empresa de baixo para cima, para tomar uma decisão de investimento de um horizonte de longo prazo. Bacana. E, para quem não sabe, a Trígono ela é uma das especialistas, melhores empresas de análise de empresas small caps no Brasil. E explica para o pessoal, Fred, o que é uma small cap? Né? Que tipo de empresa que é essa? Então, tem uma convenção mundial, né, de definição do que é uma small caps. Né? Então, quando você pensa em tamanho de empresa, se o mercado for um mercado grande, como o mercado europeu, o mercado de Nova York, o que é uma small cap? Uma small cap é uma empresa que vale menos do que 2 bilhões de dólares ou negocia menos do que 10 bilhões de dólares por dia. No Brasil, que é um mercado menor, a barra é um pouco mais baixa. Então, qualquer empresa no Brasil que vale a menos do que 1 bilhão de dólares, grosseiramente 5 bilhões de reais, valor de mercado, ou que negocie menos que 10 bilhões de reais por dia, é considerada uma small caps. Por quê? Porque são normalmente empresas que têm assimetria, que não são cobertas pelas grandes casas de análise, ninguém conhece, estão esquecidas. E aí que a gente lapida e encontra os diamantes da bolsa. Sim, porque investir em Petro e Vale todo mundo está falando, está investindo. Agora, dentro do universo Bolsa de Valores Brasil, existem muitas outras empresas que às vezes o investidor nem tem no radar e às vezes nem sabe que existe. Então, sabe o que é interessante? A gente estava conversando esse número antes, né? A gente vai mostrar aqui no slide, né? 68% das empresas listadas no Brasil são small caps. E a Trígono hoje é a única gestora especializada nesse, não vou nem chamar de nicho, porque a grande maioria das empresas são small caps no Brasil. E só tem a gente com essa especialidade. E vocês vão ver nos resultados dos fundos que a gente tem entregado esse resultado aí. Vamos fazer um mês aqui, 3 semanas. No Brasil existe um índice chamado Índice Small Caps. Investir no fundo Small Caps da Trígono é a mesma coisa que seguir aquele índice Small Caps que nós temos no Brasil? Não. O que acontece no Brasil? Vocês estão vendo aí na tela, todo mundo conhece o índice Bovespa, né? São 78 empresas, né? É um índice bastante concentrado no setor financeiro, né? Mas é um índice que tem Petro, Vale, Itaú, né? B3, Bradesco, um índice de empresas grandes, né? Na hora que você olha o índice Small Caps do Brasil, né? A metodologia de cálculo do Bovespa, da B3, faz com que ele leve em consideração a liquidez do papel, não o tamanho da empresa.
Então ele acaba sendo um índice que, por mais que chame small caps, não é um índice verdadeiramente small caps. Se vocês forem lembrar o que eu falei há pouco, no Brasil, uma small cap é uma empresa que vale menos do que 5 bilhões de reais, ou negocia menos do que 10 milhões de reais. Por quê? Porque são as empresas que ninguém está olhando, ninguém está cobrindo, não tem ninguém interessado. E aí que a gente tem essa vantagem. Então, na hora que você olha uma empresa Azul, por exemplo, ou as empresas de educação, todo mundo olha, todos os bancos cobrem, todos os bancos estão olhando, as casas gerais escrevendo. Então, pelo tamanho do mercado brasileiro, o índice small caps acaba sendo muito mais um índice mid cap, empresas médias, do que empresas pequenas. E aí não tem todos esses resultados que a gente vai ver aqui para frente, né? Queria te mostrar, Walter, olha que interessante. Desculpe. Se você olhar no mundo inteiro, né, esse MSCI, o índice do Morgan Stanley, o índice que mais deu dinheiro para o investidor nos últimos 20 anos foi o índice small caps. O índice lá, o MSCI World Value, que é o índice do Warren Buffett, o índice de valor, deu 1/3 de retorno do que o índice small caps. Esse aqui, né? É. Segundo aqui. E aí você olha no Brasil, né, dos últimos 13 anos, porque o índice small caps foi criado no Brasil em abril de 2008. Mas mesmo o índice small caps, de novo, que não é verdadeiramente small caps, ele rende mais que o Bovespa, porque são empresas menores. Então, você vê que ele deu 106% a mais do que o índice Bovespa nos últimos 12 anos, com menos risco, o índice small caps. Mas, de novo, esse índice não representa o que a gente faz aqui. O índice small caps, então ele pega as empresas menos líquidas da Bolsa de Valores, e se for comparar com o Ibovespa, realmente ele rendeu muito mais. Só que ainda assim, vocês usam um outro índice, sim, que você chama que é o verdadeiro índice small caps do Brasil. Exatamente. Como é que é o nome desse índice? Índice Trig, nome da empresa. Mostra para nós esse índice, então. Vamos lá. Eu vou mostrar o índice para vocês, mas eu queria, assim, na hora que a gente olha esse resultado aqui, a primeira pergunta é assim, por que small caps dá mais dinheiro no longo prazo? A resposta é simples. Primeiro, eu tenho mais assimetria, empresas não estão cobertas, estão esquecidas, então elas estão mal precificadas. De novo, tem mais eventos, tem empresas de nicho, tem mais acesso, menos capital para crescer. Então, para que a empresa tenha esse comportamento de retorno, eu preciso ter essas características. E o índice small caps, como eu já falei, são empresas maiores, eles acabam não tendo essa simetria, não sendo de nicho, não tem tanto evento, então a gente não tem essa dinâmica toda. Então, você olha o índice small caps brasileiro, 73% das empresas são empresas médias. Que nem são small caps, que não são small caps. Você tem aí 18%, 19% do índice small caps brasileiro são verdadeiramente small caps. Então, como é que a gente faz aqui na Trígono para conseguir ter um índice que representa o que a gente faz? Foi aí que você perguntou sobre o índice Trig. Então, o que a gente pega, né? São 240 empresas listadas no Brasil. Sabe que tem menos empresa listada no Brasil do que na Bolsa do Vietnã? Na Bolsa do Lá Vietnã, tem mais do que aqui. A empresa de Hanoi, o mercado de Hanoi tem mais empresas listadas aqui no Brasil. Então o mercado brasileiro é muito pequeno, por isso que você acaba tendo essa distorção. Então, você pega aqui empresas que valem menos do que 5 bilhões de reais. 87 empresas small caps, e empresas que valem menos do que 1 bilhão de reais, 68 micro caps. 155 empresas listadas que valem menos do que 5 bilhões de reais no Brasil hoje. Se você somar as empresas que negociam menos do que 10 milhões de reais também, a gente está falando de 169 empresas, de um total de 274, que são as verdadeiras small caps da Bolsa Brasileira. E que não tem ninguém olhando ou fazendo, né, com a maestria que a Trígono faz. Então, na hora que a gente pergunta, quem são essas empresas? Está aí, um slide que mostram. Essa ia ser minha próxima pergunta. Então, quais empresas que vocês olham? É para essas daqui, então. Essas empresas que a gente olha, né? Então deixa eu tirar nossa câmera aqui para aparecer tudo aí. Então tem aí, ó, no setor químico, a Tronox, tem vários nomes que as pessoas não conhecem. Olha, você vê aqui no, vamos lá, no imobiliário, HBR, Alphaville, Monteiro Aranha, Brasil Brokers, Plano e Plano, Lave, Lopes. Mineração e Metalurgia, um fundo normal de ações do Brasil, vai comprar Gerdau, Usiminas, CSN, Vale. A gente vai olhar Autona, Panatlântica, Ferbasa, Aura, Paranapanema, Metisa, a própria mineradora da CSN. Então, assim, os fundos aqui da casa, por estarem alocados nessas empresas, já são fonte de diversificação na veia. Na hora que você monta uma carteira de ações e fala assim, eu quero pegar os 3 melhores gestores, e você compra gestor A, gestor B, gestor C, e abre a carteira, você acaba vendo muita sobreposição. Mais do mesmo. Todo mundo acaba tendo, tem gestores excepcionais no Brasil, muitos gestores, alguns muito bons, né? Mas acaba tendo Equatorial, Lojas Renner, caso da Magazine Luiza, entendeu? Então, acaba tendo mais do mesmo, muito parecido. Os nossos fundos estão olhando outras coisas, outras empresas. Por isso que a gente tem
é uma excelente fonte de diversificação. Quando vocês investem nos fundos da Trígono, vocês estão investindo em outras empresas. Então, Fred, o índice TRIG, vocês abrangem essas empresas aqui. Sim. E quanto é que rendeu esse índice TRIG nos últimos meses? Lá. O que a gente fez? A gente resolveu criar um índice passivo usando a mesma metodologia que a Bolsa usa para calcular o índice Small e o índice Bovespa. Então, a gente pegou essas 169 empresas, rebalanceou da mesma metodologia, compôs a carteira com a mesma metodologia e criou o índice TRIG. Então, vamos mostrar para vocês, o índice TRIG são 169 empresas e tem essa composição setorial que vocês estão vendo aqui. Então, quando a gente falar daqui para frente das análises que a gente vai fazer, a gente vai sempre comparar o Bovespa com o índice Small, com o índice TRIG, que é o verdadeiro índice Small Caps da Bolsa. Quando a gente fala aí do que a gente vai comentar agora. Mas Fred, existem várias lendas ao redor dos small caps. Baixa liquidez, as empresas podem quebrar. Como é que vocês trabalham com isso? Eu sei que você trouxe 7 lendas que você vai quebrar, 7 mitos que você vai quebrar. Sim. Quer começar falando sobre eles? Vamos. Por isso que a gente apresenta o índice TRIG, porque eu quero poder apresentar para vocês as estatísticas, desmistificar as lendas, usando um índice que representa o que a gente faz. Então, vamos usar o índice Bovespa, o índice Small Caps e o índice TRIG, que é o índice composto pelas verdadeiras Small Caps da Bolsa. Então, a primeira lenda você falou, tem mais risco. Normalmente as pessoas acham que sim. Small Caps tem mais risco. Bom, o que é risco, né? Vamos ver. A gente olha aqui, né? A gente pega aqui e olha aqui, e você percebe, dá para fácil tirar uma conclusão. Aqui, de novo, a gente tem uma análise que foi feita nos 13 anos que você tem sobreposição entre o índice Small e o índice Bovespa, né? E a gente tem 4 grandes crises, né? Então você tem aqui, nesse sismógrafo de baixo, que parece um medidor de terremoto. Aqui, né? Nós estamos na frente, de tirar aqui. Aqui, né? Isso, você tem aí uma variação diária de cotas, né? Então percebe 4 crises aqui, você consegue ver 4 crises. Vamos lá. A primeira crise aqui, crise 2008. Olha como comportou 2008 Bovespa em relação ao Small, em relação ao TRIG. O que a gente percebe aqui? O Bovespa é muito mais amplo, sobe muito mais, desce muito mais e mais gordinho. Dura mais tempo. Dura mais tempo. Como se fosse um avião que numa turbulência, fosse uma turbulência mais forte e uma turbulência que demorasse mais para passar. A mesma coisa acontece na crise de 2011 aqui dos PICs da Europa, na crise do Wesley Day e coronavírus aqui também, ó. Você vê os picos aqui, olha aqui, ó, menor aqui. Então, na hora que você olha o retorno, puro retorno, em 12 anos, o índice Bovespa, 13 anos, rendeu 62% nesse período. O índice Small Caps rendeu 168%. O índice TRIG, 280%. De novo, índices passivos. Não tem gestão aí. Simplesmente a gente pega as empresas Small Caps da Bolsa e cria um índice. Como se a Bolsa, do mesmo jeito que a Bolsa criou o índice Bovespa com as empresas maiores, a gente criou o índice TRIG com as empresas menores, para saber como que se comportou. Olha que interessante. Quando você ajusta isso pelo risco, olha que coisa interessante. O Bovespa tem um risco de 28, o índice Small tem menos risco, 25, e o risco de TRIG de 20. Na hora que você divide um pelo outro, a gente vê uma diferença muito maior. Olha como salta os olhos. O índice Bovespa, para cada 2,2% de retorno, entregou um de risco. O índice Small Caps, ele tem 3 vezes mais qualidade. Olha o índice TRIG, 7 vezes mais qualidade. Nossa. Para cada 14% de retorno, ele entregou um de risco, contra 2 da Bolsa. Então, assim, primeira lenda foi muito fácil de desmistificar. O índice, quanto menor a empresa, tem muito menos risco, muito mais retorno, até qualidade ajustada pelo risco. Então, pessoal, pense no que eu estou mostrando aqui, ó, 4 grandes crises. Em nenhum momento esse número ficou mais alto. O índice TRIG e o Small são menos arriscados que o Bovespa. E a gente tem muita coisa para mostrar aí. Então, lenda 1, mito 1, quebrado. Mito 1 tem quebrado. Menos risco e rende mais do que as outras ações da Bolsa, as mais comuns da Bolsa. Então, mito 1, check. Check. Deixa eu fazer uma pergunta, Fred. Por que o índice TRIG, essas ações menores, né, de empresas menores, oscilam menos do que as maiores ou as mais comuns? Olha, tem uma hipótese, tem várias hipóteses, né? Mas assim, o mercado, acho que todo mundo sabe que ele é meio psicótico, maníaco, depressivo, né? Total. Então, o mercado fica super eufórico e super medroso. E normalmente esse entra com força, sai com força, acontece na primeira linha.
As empresas estão menos esquecidas, mais largadas, elas participam menos desse oba-oba ou menos da depressão. Então você não tem o gringo entra correndo, o gringo sai correndo, o investidor que sai correndo, entra correndo, essa psicose diária de vou vender tudo agora. Vender tudo agora não acontece menos nas empresas mais esquecidas, digamos assim. A gente tem uma certa vantagem. E ao longo do tempo, né, o resultado vem com a precificação dos fundamentos. São empresas mais fortes mesmo. Entendi. Então, obrigado pela resposta. Lenda 1 já foi matada. 2. Lenda 2 é a história da consistência, né? O pessoal fala, tem menos consistência. Aqui a gente fez uma análise trimestral, janelas trimestrais que a gente compara o resultado do índice TRIG em relação ao estado do índice Bovespa. Você percebe, primeiro, 72% das janelas, né, o índice TRIG ganha do índice Bovespa. E 64% das janelas o índice Small ganha do Bovespa. E a gente tem um concentrado aqui no meio, né, de vermelhinho, em que o índice TRIG perdeu do Bovespa. Isso é um momento muito atípico da história do Brasil, que começou lá no final de 2011, foi até, digamos assim, meados de 2014, até o final, foram 3 anos aí, em que você tinha juros muito altos, e a famosa matriz econômica de Dilma Rousseff e Guido Mantega, que realmente não foram anos muito benéficos para a Bolsa, e pegou um pouco mais na segunda e terceira linha. Mas tirando isso, na grande maioria do tempo aí, os índices nas janelas trimestrais ganham. Então, mais uma lenda caída, o índice TRIG, que é o verdadeiro Small Caps, tem bastante consistência. Dá para ganhar dinheiro no longo prazo com ele. Sim. Legal. Então vamos para a terceira lenda. Qual que é a terceira lenda? Essa terceira lenda é uma terceira lenda que vale para todo o mercado acionário, não especificamente Small Caps. A gente achou interessante colocar, porque a gente vê o investidor, quando cai muito o mercado, o cara fala assim, vou esperar para investir. Ou o cara, quando sobe muito, vou esperar para investir. Ou a gente ouve gente falando, quer entrar na bolsa, coloca um pouquinho cada dia. Isso é tudo besteira, não se faz isso. Os retornos em bolsa de valores, né, no Brasil são muito concentrados. Na retomada pós-crise é muito concentrado. Então olha que interessante, se a gente pega, de novo, 3.173 pregões dos últimos 13 anos, você tem 168% que investiu no índice Small, SMLL11, usando aqui na simulação. Excluindo os 13 melhores pregões. Se você exclui os 13 melhores pregões, você fica com menos 2. Você entregou toda a rentabilidade de 3 anos, se você teve o azar de estar fora nos 13 melhores dias. Então, o cara que ficou quietinho lá, que teve 168, aí teve esse mesmo cara, um outro cara resolveu, o Walter estava inquieto, tirou um dia e voltou um mês depois, mas ele perdeu o maior evento dos 13 anos. A rentabilidade dele cai para 135. Aqui, né? O cara perdeu mais um dia. Um evento grande, eu já perco uns 30% da rentabilidade. Mais um evento vai para 112, mais um evento 93, assim por diante. Então não funciona esse negócio de entra e sai. Bolsa é um investimento de longo prazo. Quer investir? Entra de cabeça, espera pelo menos 3 anos. Por que a gente fala 3 anos? Porque em 3 anos, qualquer aberração de mercado, evento externo, coronavírus, Coreia do Norte soltando míssil, qualquer coisa, Lula, qualquer fato que possa tirar o mercado dos fundamentos, ele acaba sendo diluído em 3 anos. E como a gente trabalha muito com fundamento, a gente precisa que o mercado seja racional. Em 3 anos, isso acaba tendo alguma normalidade. A gente viu a crise do coronavírus agora, já há algum tempo o mercado normal. Nossos fundos estão performando muito bem por conta da precificação de volta aos fundamentos. Se você não quer investir na Bolsa de Valores, investimentos que são considerados de risco, mas se você não consegue aguentar uma queda e já quer sair com o dinheiro, talvez investimento na Bolsa de Valores não seja para o teu perfil. Então sempre esteja alinhado com o teu perfil para tu não perder dinheiro. Colocou dinheiro lá, não tira, né? Deixa, claro. Assim, tem que entender o seguinte, a cota diária, ela desvirtua o investidor. O que tem por trás da cota? Se os investimentos do fundo são investimentos sólidos, as empresas são sólidas, a cota caiu, tem que comprar, está comprando barato. Tem que pensar assim. Na hora que você pensa aqui na frente em recuperação de bolsa, olha como olha aqui, vamos usar a última crise do coronavírus aí. Nos primeiros 3 meses depois da queda, a bolsa subiu 51%, depois ficou em 3 meses de lado. Então, não adianta, na hora que a bolsa cai, despenca, é a hora que tem que começar a comprar. Quem tem dinheiro em caixa, DI, é a hora que começa a comprar, porque é aí que está o dinheiro. Ficar esperando subir,
depois perde, sobe muito rápido. Nossos investidores aprenderam isso, eles se comportaram muito bem no coronavírus e saíram comprando e estão ganhando um monte de dinheiro. Sabe que é uma coisa interessante? Eu tinha uma outra gestora em 2008, eu lembro da crise de 2008. E comparei agora em 2020 o comportamento. Hoje, assim, antigamente você tinha muito menos liquidez, o investidor era muito menos informado. Então teve muito pega para capar, muita gente resgatando. Agora, o que a gente viu na Trígono? Pouquíssimo resgate, muita gente perguntando, marcando call para entender. E a gente tem hoje assessores como vocês que fazem essa intermediação e educam o investidor. O investidor hoje tem acesso pelo celular às informações, ao site, às casas independentes, aos bancos, estão muito mais sofisticados, muito mais instruídos sobre o investimento. Então, quando tem, acho que ninguém gosta de acordar de manhã e ter menos 30% de dinheiro a menos, mas se você tem por trás disso um fundo sólido, uma empresa sólida, tem que entrar, que é o momento de fazer um bom preço médio aí. Comprar mais. Compra mais. Então, mito 3 já era. Foi embora também. Qual o próximo? Vamos lá. Só comentar o mito 3 aqui, o Peter Lynch, né, que todo mundo conhece, foi um dos grandes gestores de renda variável, acho que rendeu 32% ou 34% durante 14 anos no fundo dele, em dólar. E esse foi um cara que, na hora que você estuda a base de passivo dele, você vê que 60% dos clientes para mais dizem que perderam dinheiro com ele. Como é que um cara que teve esse histórico de rentabilidade, você tem quase 2/3 dos clientes dizendo que perderam dinheiro? Entra errado, sai errado. E aí culpa o assessor, culpa o gestor do fundo. Esse gestor não sabe nada. Não, ele está só 30 anos ganhando dinheiro. Tem que ficar junto, né? Tem que ficar. No momento do furacão quer sair fora, né? Na hora de comprar, não realmente. Então isso aí não tem estômago para renda variável. Aí acaba perdendo mesmo. Vamos lá para a próxima então? Vamos lá para a próxima. Lenda número 4. Qual é? Essa é uma lenda que eu gosto. Fala assim, small caps quando cai mais. E não sobe nunca mais, e demora para subir. E a gente vê aqui nas 4 grandes crises que não é bem assim. Então vamos lá. Em 2008, você vê bem pelos gráficos aqui, né, que o que mais caiu realmente foi o índice small caps. Em 2008, a crise subprime, caiu 60 e poucos % lá, a linha azul clara. O índice small caps, aquele falso que a gente usa aqui. Mas é um índice de empresas menores também. Tá. Depois, o segundo que mais caiu foi o Bovespa, e o que menos caiu foi o índice verdadeiro, small caps. Na hora de recuperar, você percebe que os índices menores recuperaram 2 vezes mais rápido do que o Bovespa. Demorou mais para recuperar. A mesma coisa aconteceu na crise da Europa. Porque na Europa os índices caíram menos e recuperaram 4 vezes mais rápido do que o índice Bovespa. Né? Na hora que você olha mais as próximas 2 crises, né, que a gente teve aqui na década, o Wesley Day, você viu que os fundos caíram a mesma coisa e mesmo assim se recuperaram mais. E a gente tem aqui uma exceção, coronavírus, né? Realmente caiu todo mundo a mesma coisa, né? O índice Bovespa caiu um pouco menos, 45%, os outros índices caíram em torno de 50%. E você vê aqui que o índice Bovespa demorou 239 pregões para voltar. O índice Small Caps e o índice Trig ainda não voltaram, mas a gente colocou um dos nossos fundos aqui só para mostrar que a gente já recuperou tudo aqui antes de todo mundo aqui. Tá? E na hora de cair, caímos realmente menos. Mas o coronavírus está sendo um caso à parte. A gente ainda está contando para ver quando esses caras vão se recuperar. Perfeito. Você vê aí tanto o índice do primeiro trimestre, Bovespa e o índice Small Caps praticamente 0 a 0 no ano. Os nossos fundos estão rendendo entre 18% e 20% no trimestre. Então estamos abrindo bem aí por conta dos fundamentos que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, mais um mito quebrado. Não quer dizer que as empresas maiores da Bolsa se recuperam mais rapidamente. Pode ser que as menores se recuperem mais rápido que as maiores. E pelo que a gente está vendo aqui, na grande maioria das vezes, não. Demora mais até, né? Então aquele negócio, cara, vou entrar na Bolsa agora e cair, eu vou comprar Petro e Vale e Itaú, não é por aí. Tanto tu pode ver, tem empresa de banco que está lá se arrastando, dependendo do setor, setores muito bem consolidados e se arrastam. Né? Eu sugiro que se o dia que cai muito, comprar o nosso fundo, porque a gente... Eles acertam bem. Estão mostrando isso. Então, mito 4, quebrado. Mito 4, quebrado. Quinta história de não tem, são economicamente mais frágeis, né? Então na hora que você tá vendo aí, primeira, eu ouço assim, basta um vento mais forte que derruba casa de sapeio, não é bem assim, né? Se você olha a saúde financeira dos índices, né, Bovespa, Small e Trig, quanto menor o índice, quanto menor as empresas, mais sólidas elas são. Então você vê primeiro o índice lá, dívida líquida sobre patrimônio líquido, né?
você percebe que é um índice de estrutura de capital. O Bovespa tem, para cada R$2 de dívida, 1 de equity. Ele é um índice alavancado. E você vê isso claramente pelo segundo índice, que é a caixa mais recebível sobre dívida total. Então você vê, tem, de novo, para cada R$2 de dívida que o Bovespa tem, as empresas têm, elas têm 1 de caixa mais recebível, né? E pagamento de dividendo. As empresas menores pagam mais dividendos do que as empresas maiores. Isso é novidade, hein? Mas é fato, né? E por que as pessoas acham que as maiores que pagam mais? Na verdade, tem empresas menores que estão pagando mais. Na verdade, eu acho que as pessoas nem conhecem esse mundo das empresas maiores. Elas acham porque elas não fazem a comparação. Virou uma lenda de mercado. Então, assim, tá todo mundo olhando Petro Vale, Itaú, coisas grandes. Não olham os pequenos, ninguém mede isso, né? Se eu pergunto assim, por exemplo, Tronox, uma empresa que está na carteira, Ferbasa, uma empresa na carteira, Tupi, uma empresa na carteira, as pessoas não sabem que essas empresas nem existem. E na hora que a gente olha quantas essas empresas pagam de dividendos, muito, muito, muito mais do que o Itaú, por exemplo. Então, assim, números muito maiores. Então, o fato é que não é que paga mais, é que o pessoal simplesmente não olha. E vocês olham? Nós olhamos. E olham bem. E olhamos bem. Então, mais um mito. As empresas, obviamente, como que é importante, tem exceções. Você tem empresas ruins no Bovespa, empresas boas no Bovespa. Como você tem empresas ruins no Trig, empresas boas. Mas do ponto de vista de agregado de índice, os números são melhores. Tá? Então, assim, tem muita empresa muito sólida no universo que a Trígono trabalha, dados os resultados que a gente está mostrando para vocês. Né? E também tem outros também. Ótimo. Tá? Agora, a diferença é o seguinte, um cara que quer comprar a primeira linha, ele tem acesso a research de banco, pesquisa, ele consegue ver uma empresa boa, uma empresa ruim. No nosso universo não tem. Então, um cara para fazer sozinho é perigoso. Para ele comprar, fazer besteira é fácil. Essa ia ser uma pergunta minha. Sim. Muita gente vai olhar aquela tela que você mostrou antes com todas as ações e vão sair querendo comprar. É melhor não se aventurar. Não. Né, nesse ambiente. É a história do cara que precisa arrancar o dente. Dá para fazer sozinho? Dá. Ele consegue, né? Depois pega uma infecção. Mas depois a probabilidade de dar errado, né? E se ele arrancar o dente errado também. Então, mais um mito caído ali. Não quer dizer que são mais frágeis. Não. Muitas vezes são mais sólidas que as principais. Mais sólidas que as principais. Perfeito. A terceira, que é uma lenda fácil de matar, é a história de não ter governança. Isso é o que acontece. Aqui na Trígono, né? A gente tem algumas empresas já pelo nosso tamanho que a gente é o maior sócio minoritário. E a gente vai em cima da governança. Né? Então a gente exige que a empresa tenha governança, que a empresa trate bem os minoritários, que a empresa respeite o lado social, sociedade, né? O relacionamento com os clientes, com os fornecedores, que a empresa tenha respeito ao meio ambiente, que é o famoso ESG. A gente tem como influenciar. Na hora que você pega a primeira linha, empresas muito grandes, os minoritários são irrelevantes, é muito difícil. Então, na hora que você pega governança, tem muito menos governança na primeira linha do que nas empresas que a gente investe, ou nas empresas menores. A começar pelo índice Small. 2/3 das empresas listadas no índice Small estão no nível mais alto de governança da Bolsa, que é o novo mercado. Ao passo que só 60% das empresas do Bovespa estão no novo mercado. E na hora que você pensa em small caps e o que aconteceu nos últimos anos, você não vê esse tipo de conduta nas small caps. A Sadia e a Aracruz quebraram, uma empresa de alimentos e uma empresa de celulose, elas precisaram fazer a fusão, né? A Aracruz com a VCP, a Sadia com a Perdigão, né? Para não quebrar. Em plena crise de 2008, fazendo especulação no mercado futuro de dólar. Né? Uma tesouraria dentro da empresa. JBS envolvimento em várias operações de casos de corrupção. A OGX, MPX, LLX, empresas do Eike Batista, calote, fraude e corrupção. A Vale, que teve recentemente tragédia em Brumadinho e Mariana, é uma empresa de mineração. E sabe um detalhe, sabe qual foi a empresa que mais subiu na Bolsa desde o Plano Real, de todas as empresas listadas? Qual foi? Foi a Ferbasa, que é uma mineradora de cromo, minério de cromo, que é uma das principais empresas que a Trígono investe, temos até um conselheiro lá, foi a empresa que mais subiu, é uma mineradora, só que diferentemente da Vale, é uma mineradora que respeita o ESG. E metade das pessoas, ou mais da metade das pessoas nem sabe que empresa é essa. A Ferbasa tem uma geração de energia limpa, né, hidrelétrica e eólica, usa coque vegetal, tem filtros de manga, respeita o meio ambiente. Então, assim, não é que a gente gosta de... Assim, eu também gosto de abraçar árvore, eu respeito, eu acho é uma questão ética, moral da Trígono e minha, pessoal, mas é que realmente, em longo prazo, as empresas que respeitam esses preceitos têm menos risco e mais retorno por tabela.
Tanto é o exemplo da Ferbasa. Você vê aqui a Petrobras envolvida na Lava Jato e a Braskem, colchão, lavagem de dinheiro, entre outras. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de conversar com o meu sócio Werner, que está há 40 anos de mercado, o que ele tem de história para contar e de falta de respeito, né, de tungada de minoritária, fechamento de capital, a empresa fecha o capital, depois faz OPA, depois IPO de novo. Nossa, história atrás de história. Isso a gente não vê. A gente tem, desde a Trígono, 2, 3 casos de empresas que deram um desvio, leve desvio na governança, que a gente vai lá em cima e corrige. Isso é importante. Se vocês olham para empresas só que estão sendo lucrativas e ainda tem uma boa governança, o risco ainda fica até menor. Sim, claro. Né? E como a gente está muito próximo das empresas, qualquer desvio de conduta, a gente está lá para mandar uma carta, um ofício, mostra para a empresa, faz reclamação na CVM. Tem o que o Werner chama de mão invisível da Trígono, muita coisa que a gente faz por trás que o cotista não vê, que estamos querendo ter esse alinhamento. E os caras escutam vocês. Escutam a gente, tem muito dividendo extraordinário pago, porque a empresa senta no caixa e fica esperando. Então, a gente tem realmente uma influência grande. Né? Não é uma coisa, a gente não é beligerante, não gosta de comprar briga, e o Werner é um cara até paciente demais. Uma empresa recentemente nossa agora teve um aumento completamente fora da curva para os próprios conselheiros, e a gente, conselheiros / sócios majoritários, né? A gente está indo em cima, não deixa acontecer. Tem que devolver o dinheiro. Perfeito. Então, small caps é a empresa jogada, largada, que é uma aposta. Nada disso. Provado aqui mais uma vez que são empresas com muita governança. Sim. E que muitas vezes, muito mais do que empresas na primeira linha aí, que a gente acha que são certinhas e tudo mais, às vezes acabam só se sujando a imagem. E assim, eu convido vocês, né, a assistirem o nosso canal do YouTube, né, na Trígono Capital, e lerem as nossas resenhas que estão no nosso site, porque lá o time de gestão escreve muito sobre as empresas, escreve sobre os casos, como é que a gente está enxergando, o que a gente está vendo, e nas lives tem vasto material, a gente traz a empresa para ser entrevistada, tem assuntos específicos. Semana passada o Werner deu uma aula de EVA para o mercado, que é uma ferramenta que a gente usa na Trígono. A gente traz o pessoal da Tupi para falar da empresa, então tem muito material das empresas, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Bacana, como é que é o nome do canal? Trígono Capital. Trígono Capital, sigam lá no YouTube. A gente não tem mais de 100 mil subscribers, como tem essa placa ainda, mas depois que eu ver essa placa aqui agora, eu estou querendo ganhar uma dessa. Então, pessoal, assina o canal aí. Só fazer conteúdo. Dale. Então, a 6 foi morta aqui, a lenda número 6. Vamos para a última lenda. A última lenda é aquela lenda que fala assim do que não tem liquidez. Né? Não tem liquidez, então a gente mostra que realmente tem liquidez. Como eu falei, o mercado cresceu muito. A gente tem 4 vezes mais liquidez no nosso índice TRIG do que tinha há 10 anos ou há 12 anos na última crise. Né? E na hora que você quebra o índice TRIG entre small caps e micro caps aquelas empresas que valem menos do que 1 bi, você vê uma diferença e você vê muita liquidez. Então, no índice small caps você tem aqui 85 empresas. Né? Você tem mais de 16 empresas que negociam mais que 100 milhões por dia. 24 negociando 25, então liquidez média diária, 12 milhões de reais. Não tem fundo imobiliário no Brasil com essa liquidez. Não tem. Né? 1,5 milhão, 2 milhões é bastante liquidez. Free float de 122 bilhões de reais. Liquidez média aqui 1 milhão e 11 bilhões. Então essa é mais uma lenda que a gente mata, que hoje tem muito mais liquidez que o mercado imagina. Muito bem, entendemos aí como é que funciona o índice TRIG, descobrimos que o índice Small Caps que a gente sempre acompanhou lá na bolsa não é realmente de Small Caps. O índice Bovespa apresenta mais volatilidade do que as empresas Small Caps de verdade, e ainda quebramos 7 mitos que poderia ser que você acreditasse nisso ao tentar investir em Small Caps, e você acabou deixando de lado por pensar que ela não tinha liquidez, que tinha mais risco, não tinha governança, e era uma empresa lá que estava jogada e talvez poderia quebrar a qualquer momento. Desmistificamos isso. Agora me fala, Fred, o cara que quer investir em Small Caps, qual é o melhor caminho? O que você pode oferecer para os investidores? Vamos então falar um pouco dos nossos produtos, porque assim, a gente tem uma gama de produtos com alto viés para Small Caps, e vale a pena mostrar para vocês o resultado que a gente vem entregando, passar rapidamente aí. O foco aqui era falar das 7 lendas, mas vou tirar uma palhinha aí. Vai. Que você vai deixar falar um pouco. Faz pouquinho um merchan. O nosso merchandise aí. Então deixa a gente só mostrar para vocês rapidamente. Né? Filosofia de produtos aqui na Trígono. Como eu falei, cabeça de dono, cabeça de sócio. Não tem short nos produtos, são long only, não tem derivativos, não tem alavancagem. Né? A gente concentra no máximo 20% do papel, 40% do setor. São produtos
concentrados, com alta convicção. Né? Às vezes você pode pegar uma resenha da Trígono em que o Werner e a equipe escreveram 45 páginas só falando de uma empresa só. Então, assim, muito detalhe, realmente cabeça de dono. Outra coisa, agnóstico a benchmark. O fundo pode querer bater o small, querer bater o Bovespa, querer bater o índice de dividendo, não importa. O fato de uma empresa estar ou não no índice é irrelevante para a gente. Os nossos fundos não seguem índice nenhum, eles têm como referência. E, de novo, baixíssima correlação com os outros fundos de mercado. Eu vou usar nosso tempo aqui para falar de dois produtos só, ou de três rapidamente. Né? A gente tem aqui esses produtos hoje na grade, todos no BTG. Então tem o Flagship. Flagship é o único puro sangue small caps do mercado, a própria Empíricos falou isso, não fomos nós. Né? A gente tem o Delphos, que é o nosso fundo de dividendos, Verbier, que é o Ações Livre, o Power, que é focado em energia, e dois fundos de previdência. Né? Um 70 Prev do BTG e um 100 Prev para investidor qualificado com Icatu. O nosso Trígono Flagship, ele está hoje na versão 60 dias, ele começou com a versão D30, 30 dias resgate, o fundo fechou, cresceu demais. Estamos na versão 60, a gente tem mais 200 milhões de reais na versão 60 antes de fechá-la e partir para 90. Esse foi o melhor fundo de 2019, é um fundo que está indo muito bem, a gente consegue ver a rentabilidade dele aqui na tela. Deu bem mesmo. Você vê, desde que ele foi criado, né, ele vai fazer 3 anos daqui a 3 semanas. Mas olha que interessante, a gente já tinha dobrado o capital do investidor em menos de 2 anos, em dezembro de 2019. O fundo já estava, quem tinha colocado 100 mil reais estava com 200 mil reais aqui. Aí tivemos uma crise do coronavírus, a gente cresceu, caiu mais ou menos a mesma coisa e já recuperamos tudo e mais um pouco. Então quem colocou 100 mil reais aqui está com 258 mil reais aqui. Tá? Perfeito. Então, e muitas vezes a gente acha que a bolsa subiu demais, sempre tem algo que subiu mais do que a bolsa. Então olha, o Ibov subiu 36% no período e o Flagship, que é o fundo puro sangue de small caps, subiu 158 no período. Meu Deus, 5 vezes mais. Exatamente. Então, assim, muito contente. A gente vai completar 3 meses no final do mês, 3 anos, desculpa, e provavelmente vai ser um dos melhores fundos de mercado isso aí. Então, legal. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é informativo. Caso você queira investir, aqui tem uma alternativa. Sim. Tá? Vamos ao próximo? Ao próximo, nosso fundo de dividendos, rapidamente. Esse é o fundo que cobra performance em cima do IDIV, índice de dividendos da Bolsa. É um cara que surfa muito bem quando as empresas estão pagando dividendos. Então ele patinou, ele foi muito bem no ano passado, deu 20%, mas tem tudo para andar muito esse ano. Olha, vocês começam a ver aqui, que as empresas que fazem parte da carteira estão gerando muito caixa, devem anunciar grandes dividendos esse ano. Isso vai pegar esse fundo na veia. Eu, particularmente, gosto muito desse fundo, né? Ele é um fundo dinâmico, é um fundo que pega realmente dividendo. Ele está rendendo 99, dobrou o capital desde que ele abriu, contra 23 do IDIV e 18 do Ibovespa. Tá? Temos um terceiro fundo, que é um fundo Ações Livre. Esse tem uma história muito interessante, porque esse fundo começou em 2008 como clube de ações. O Werner colocou o dinheiro dele do Citiprev lá, começou a crescer, eu cheguei a colocar um pouco de dinheiro meu. Quando a gente foi abrir a gestora, né, a gente falou, em vez de capitalizar a gestora com dinheiro, recurso próprio, por que a gente não transforma esse clube em fundo, né, e coloca ele para 2,20 de administração em cima do Bovespa para gerar receita? Foi o que a gente fez. Então eu posso mostrar para vocês um track record longo. Não tem nenhum fundo do mercado brasileiro que tenha essa rentabilidade. Nenhum. Talvez tenha um, 115%, que é o fundo que a gente gosta muito, respeita muito, que é o Dínamo, que está fechado, que tem uma rentabilidade parecida. Mas vocês percebem aqui, olha, o cara que não teve paciência, teve uma barrigada aqui, que foram, desculpa, aqueles 3 anos aí que eu falei, Dilma barra Guido, Manteiga, né, deu essa barrigada, e depois o fundo foi embora. Então, um fundo que tem 815% de rentabilidade contra 2,3 do CDI, 118 do Bovespa, desde que abriu. Perfeito. Desculpa. Não, eu até ia fazer um comentário que olha quanto o fundo subiu do coronavírus até agora, né? Foi uma alta absurda. Porque assim, o ano passado eu liguei para vários parceiros nossos e chamei a atenção que os fundos tinham tudo para andar, porque as empresas iam começar a reportar resultados maravilhosos. E eu falei, se o mercado estiver nos fundamentos, não tiver circuit breaker maluco, a gente vai começar a colher os frutos que os preços estão fora. E olha o que aconteceu.
E a gente está vendo a mesma situação agora. 2021 vai ser um ano mágico para as empresas da carteira. Vale a pena entrar, porque se o mercado tiver nos fundamentos, a gente vai ver um primeiro tri maravilhoso, um segundo tri maravilhoso, um terceiro tri, falando safra de balanço. Então, pessoal, é hora de aproveitar essa onda aí. Até eu ia perguntar agora. O pessoal que olha para isso aqui pensa assim, bah, mas já subiu demais, espero cair mais um pouco, é hora de entrar, como é que você Então, vê isso aqui foi publicação do terceiro tri e quarto tri de balanço. A gente acabou de ter a safra do quarto tri. Quando terminou o primeiro tri terminou agora, 31 de março. A partir de meados de maio, começa a publicação do resultado do primeiro tri, que vem muito forte na carteira dessas empresas, muito forte nos dividendos também. A gente deve ter, se o mercado estiver racional, não estiver estressado, a gente deve ter precificação positiva esse ano inteiro. Interessante, boa informação. A gente tem dois fundos de previdência, um 70 Prev, né? Que está aqui a rentabilidade desde setembro, quando ele foi criado, é um fundo em parceria com o BTG, ele está dando 38 contra 5 do CDI. E o último fundo que eu queria comentar com vocês é o Trígono Icatu, né? Que ele é um 100% previdenciário, provavelmente o único small caps previdenciário do mercado. Começou agora, está com 38 contra 16 no índice Bovespa. Esse é um pouco do que eu queria falar. A gente tem mais um fundo que começou agora, que é o fundo de energia, mas esse eu queria deixar para o pessoal da EQI falar para vocês, caso tenha interesse, um fundo puro de energia, que a gente abriu faz 2, 3 meses, não tenho como mostrar os números, mas é mais um fundo aqui da Trígono. Então eu queria agradecer a oportunidade para você. Fred, muito obrigado pelas informações. Foi de grande valia e produtos que muitas vezes a gente não sabe que existia para investir com essa rentabilidade. E deu para desmistificar muitos mitos aqui. Agora, você que quer investir nos produtos, como é que essa pessoa, esse investidor, faz para investir nesses fundos? Primeira coisa, abrir uma conta na EQI. A gente tem o banco BTG como grande parceiro aqui da casa. Os fundos são distribuídos em algumas outras plataformas. Não estamos em todas as plataformas. A gente te pergunta, não está nessa plataforma, o que eu faço? Você tem que trabalhar com uma plataforma que trabalha com a gente. Então, se você tem uma plataforma que não tem os fundos da Trígono, quer investir, o que eu sugiro? Entre em contato aqui com a EQI, que é um super parceiro, e eles dão toda a assessoria, estão aí de portas abertas para vocês. Legal, então, quer investir nos fundos, gostou dos fundos, quer aprender mais? Então você pode abrir uma conta na EQI e os fundos estão lá disponíveis para investimento. E tem um outro detalhe importante, a gente tem um mínimo de R$500 nos fundos, o Delphos R$250, e a gente vai fazer uma promoção para todo mundo, mínimo R$250 a partir da semana que vem vai mudar, mas é um mínimo bem pequenininho. Estamos com quase 17 mil cotistas e queremos crescer essa base bastante aí. Então corre porque o fundo tem capacity, hein? Ou seja, quando atingir os 200 milhões, o fundo de small caps lá, eles vão fechar e depois vão abrir um outro com um resgate de 90 dias. Corre, que fundo bom acaba rápido. E como diz aí o nosso mais novo, né, contratado aqui da EQI, vai Torinho! Pessoal, gostou do vídeo? Então deixa seu joinha. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui a sua pergunta que nós iremos responder. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.